levar quedas também. Temos que E ter ali, cuidado. né, muita criança, muitas famílias frequentando o local. Marcos, a gente conseguiu reconectar com o Diego Farias, economista, para falar justamente, voltando a esse assunto aqui, os impactos da alta do dólar no nosso dia a dia, no dia a dia dos brasileiros. Diego, bom dia, acho que agora sim você nos ouve. Como é que nós vamos sentir isso no dia a dia, se não já estamos sentindo, viu? Porque aumentou tudo, principalmente alguns tipos de alimentos. Bom Cesta dia. básica já está pesando. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís, né? Realmente, aquele meme que roda nas redes sociais, a gente não come dólar, comemos dólar sim, né? Qualquer variação que tem na moeda, principalmente o dólar, euro, ou melhor dizendo, a desvalorização do real, sentimos. Pois, por exemplo, o pãozinho que a gente come, os adubos, os fertilizantes, vêm da Europa. Então, a maioria, para não falar tudo, depende do dólar. Se o dólar sobe, a nossa inflação irá subir. Se a inflação está subindo, o nosso poder de compra diminui, ou seja, compramos menos produto. Então é muito importante entender que o dólar é crucial para a economia. Algumas pessoas estão felizes com o dólar, os exportadores, o pessoal que vive do turismo. Então há esse mecanismo de, se o dólar aumentar, vai ser bom para algumas pessoas. Se o dólar diminuir, também será bom para outras. A gente precisa ter um equilíbrio, assim como é a nossa pressão. Não pode ser nem tão alta, nem tão baixa. O governo fez uma intervenção, né, com a compra de dólar, o que naturalmente colocou mais dólar em circulação no mercado. Em outras oportunidades, isso ajudou a conter a elevação do dólar. Porque dessa vez essa ação teve um sentido contrário. O dólar acabou fechando em alta novamente. Diego. Excelente questionamento, Marcos. Ontem eu ganhei muito dinheiro fazendo isso, né? O que a gente do mercado financeiro viu? O Banco Central estava comprando dólar, ou seja, injetando dinheiro, e isso ainda apareceu o quê? Como uma oportunidade de quem ainda não comprou dólar, comprar ele mais barato. O dólar ainda chegou a cair no comecinho do pregão e depois subiu novamente, né? Ou seja, ele fez uma liquidação. Você imagina um atacadista vendendo leite mais barato. Aí todo mundo sai correndo atrás do leite porque sabe que o leite é essencial. Então, fazendo essa analogia com o leite e o dólar, foi o que o Banco Central fez. Começou a vender leite barato, ou seja, começou a vender os seus dólares para tentar diminuir, mas o efeito foi muita gente aproveitando a oportunidade e comprando. Para você ter noção, Marcos, o Tesouro, que vem dos títulos públicos, suspendeu a negociação, porque a demanda estava muito alta atrás dos títulos relacionados aí à taxa Selic. E o dólar é uma linha muito próxima à nossa taxa de juros. Toda vez que o dólar está aumentando, obviamente vai ter que aumentar a taxa de juros para conter essa inflação. Isso vira, como a gente diz, o país dos rentistas, né? A gente tem a segunda taxa de juros real maior do mundo. Diego, eu falei de alguns alimentos que já têm ali um preço, uma diferença no preço mais alto. A curto prazo, os combustíveis também devem ter esse impacto? Excelente questionamento. O combustível, ele é principalmente o nosso, que é da Petrobras, ele era o Brent, que é atrelado ao preço do barril internacional. E o Brent está nessa faixa hoje de US$ 73, para ser mais exato. Ele fica variando, 70 a 80, né? Fica nessa variação. Mas ele permanecendo constante e o dólar aumentando, vai aumentar o preço do combustível. Aumentando o preço do combustível, efeito cascata. Aquela uva que você compra precisa do combustível, ou seja, para o frete, para a locomoção dos adubos, ou seja, o combustível, ele é o start da inflação. Então, a gente tem que ter muito cuidado toda vez que aumenta o dólar, porque vai aumentar o combustível, aumentando o combustível, vira aquele efeito bola de neve. Então, a gente está seguindo os passos que a Argentina estava fazendo há 4 anos atrás. Então, tem que ter muito cuidado o que o Brasil está vendo. E os agentes financeiros estão acompanhando isso diretamente. Há um detalhe importante que é a relação do agro com a exportação. Todos os contratos em dólar, muitas vezes recebendo de forma antecipada de países como a China, por exemplo, e há quem acredite que pode faltar ou pelo menos diminuir a presença de estoques aqui no Brasil. Isso também pode, de alguma forma, desregular essa nossa relação com a economia e encarecer também esses produtos? Excelente questionamento, Marcos. O dólar alto está excelente para os exportadores. Alagoas, que é um estado que praticamente só exporta, principalmente as commodities do açúcar, açúcar e álcool, o que acontece? Está exportando, é muito mais vantajoso exportar do que vender para o mercado interno. Imagine, a Thaís gosta de viajar muito, tem um filme da nossa adolescência, né? A gente já está chegando nos 40, chamado Eurotrip.
Ou seja, com um centavozinho de dólar você comprava um hotel. É o que está acontecendo. Você vai em qualquer país, se for comprar produto no Brasil, está muito barato, porque a nossa moeda está desvalorizada. Então, para o exportador, a demanda vai começar a aumentar. E ele não está preocupado com o dólar, ele até quer que o dólar suba mais para poder lucrar em cima do campo. Então, o agro, o setor do turismo são os dois setores que são beneficiados com isso. Agora, se o agro começa a exportar toda sua laranja, as carnes, o que vai acontecer com o mercado interno? Vai aumentar o preço ou a gente vai pegar os subprodutos. Por exemplo, a laranja, a gente nunca pega a laranja de qualidade, a gente sempre pega a laranja que não tem a qualidade inferior, superior a média. Todos os demais, desde frango, você imaginar que vai ser sempre preferenciável exportar do que colocar no mercado interno, aí diminui o consumo e aumenta os preços, a famosa inflação. Há uma preocupação, especialmente com as empresas e governos que possuem dívidas em dólar? Essa é o que eu estou estudando e estou fazendo esse levantamento, Thaís. A Alagoas pegou muito empréstimo agora nesses últimos 3 anos, para ser mais exato. E esses empréstimos são em dólar. E tem até empréstimos em moeda japonesa, o iene. E isso está aumentando a dívida demais, né? A Prefeitura de Marcel também pegou alguns empréstimos em dólar. E isso a dívida vai. A mesma coisa o Brasil. O Brasil não está pegando empréstimo, mas o Brasil está pegando títulos públicos. E a taxa de juros está aumentando muito. Para você ter noção, todo o orçamento do governo federal, 40% é para pagar juros da dívida pública. Você junta toda a saúde, toda a educação, toda a segurança e o judiciário, não dá aqui o que é gasto com o pagamento da dívida. Ou seja, fica uma verdadeira bola de neve. É como se o Estado, o Brasil, a nação, tivesse um cartão de crédito que consumisse toda a sua receita. O estado de Alagoas ainda não está nessa situação, mas a dívida é muito alta. A dívida total do estado de Alagoas representa praticamente 60% do orçamento. Só que essa dívida é alongada, você não vai pagar ela toda. E a prefeitura não, a prefeitura de Marcel ainda tem um pouquinho dessa dívida, mas está sentindo exatamente essa alta da taxa do dólar. Eu tive a oportunidade de acompanhar a repercussão entre os especialistas, principalmente os que analisam os cenários internacionais. Há ainda muita estabilidade quanto ao futuro da gestão Donald Trump nos Estados Unidos. Essa incerteza sobre o que acontece também já a partir de 2025 tem influência no dólar no mundo inteiro, inclusive no Brasil? Tem, né? É o efeito Trump, né? Eu fiz até um trade, que a gente chamava Trade Trump, que a gente já sabia que as moedas digitais, posso falar aqui o Bitcoin e o dólar, ia ter uma apreciação, né? Aproveitei a oportunidade, todo o mercado financeiro sabendo disso, a gente tem grupos, a gente conversa entre si, hoje a informação é compartilhada, todo mundo está sabendo que o dólar ia aumentar, e todo mundo está sabendo que ele vai taxar todos os países, né? E isso o mercado ardica, ele não pega ninguém de surpresa. Só que o Trump é uma pessoa muito imprevisível, né? A gente pode ter uma terceira guerra mundial, né? Ninguém descarta isso. A gente pode ter uma escassez relacionada à barreira, a gente não conseguir mais exportar para os Estados Unidos, mas a gente tem um governo que ele sabe, né? Como é que posso dizer? Fazer o tomar lá da cá. Mas é perigoso ele em relação aos outros países. Pegar ele e o Putin, por exemplo, duas pessoas do mesmo gênero, pode ter aí uma eclosão junto com a China. Então, essa parte macro 2025, a gente vai ficar bem atento a qualquer detalhezinho e tentar surfar essa onda, e sempre passa aqui para vocês, aqui tudo da primeira mão, que possa acontecer todos os detalhes, né? Porque a economia são várias engrenagens, que uma vai mexendo a outra, até chegar aí no consumidor final, que é a população em geral. Você sabe que o brasileiro, de maneira geral, gosta de ter perspectiva, né? Será que em 2025 a perspectiva é de uma baixa da moeda americana? Se eu estou ali com uma previsão de uma viagem, que eu estou querendo comprar um equipamento que tem muito impacto com a alta do dólar, eu tenho uma perspectiva de me programar para comprar no segundo semestre. Então, essa perspectiva ainda é indefinida, é isso? Thaís, não. A gente está com as nossas projeções, a gente vai chegar a R$7 o dólar até a Semana Santa. Pode anotar aí, se você quiser comprar o dólar agora a 6,10, ele vai chegar a R$7 na próxima da Semana Santa, porque o governo não está sinalizando que vai cortar gastos, ou seja, ele está gastando como se fosse não existisse um amanhã, e isso está aumentando o déficit. Para financiar o déficit tem que gerar títulos públicos. Então, isso gera uma bola de neve, a gente já está com a previsão, daqui para a Semana Santa, o dólar está batendo R$7, se não fechar a 8 em final do ano aqui. Então, isso você pode ver o que pode acontecer, os impactos na economia, que vai ser gigantesco. Olha aí, né? Então, a dica é economize e invista no dólar.
Invista no dólar. Tá bom? Diego Farias, economista, aqui falando com a gente sobre os impactos da alta do dólar no nosso dia a dia, agradecendo sempre a sua disponibilidade. Diego. Até a próxima. Valeu. Vamos fazer um rápido intervalo agora, daqui a pouco o Boletim Gazeta tá de volta. Até já.